Meus amigos e minhas amigas, que coisa horrorosa! Eu tô até agora sem acreditar no que eu vi ontem lá no Sul. Eu tô muito chateado mesmo, não era pra menos, né, pessoal? Tomar um gol de bobeira aos 52 minutos do segundo tempo e perder um jogo onde a gente era melhor, foi um tremendo castigo que a gente tomou, vamos combinar. O Flamengo começou o jogo com boa intensidade, marcava bem o Internacional, ainda no campo de ataque deles e criou algumas oportunidades boas de gol no primeiro tempo. Aos 7 minutos, conseguiu uma boa jogada pelo lado direito com o garoto Wesley, que recebeu uma falta na entrada da área que o Everton Ribeiro bateu para boa defesa do goleiro Keller. Aos 14 minutos, conseguiu marcar com o Gabigol, mas o gol foi anulado pelo árbitro e confirmado pelo VAR, porque realmente o Gerson estava em posição de impedimento. Um pouquinho. O jogo ficou equilibrado, mas com uma leve vantagem para o Mengão, que terminou o primeiro tempo com 59% de posse de bola, mas os goleiros não participaram muito do jogo. E não teve muitas emoções, a não ser aí o gol anulado. O Flamengo voltou para o segundo tempo muito bem, pressionando o Inter, que jogava todo recuado e logo abriu aí o placar aos 18 minutos. Num lindo contra-ataque, o Gabigol chutou para a bola, a defesa rebateu, aí o Gerson recuperou a bola, deu um lindo lençol no goleiro, fez embaixadinha e balançou as redes num golaço no Beira-Rio, fazendo aí 1-0 para o Flamengo. Aos 23, o atacante Maurício, que havia acabado de entrar, recebeu um passe na pequena área, sem marcação de ninguém, e empatou o jogo. O goleiro ainda tentou, mas a bola bateu na mão dele e, para variar, entrou. Logo depois do gol, do empate, o Sampaoli fez as primeiras substituições. Aos 30 minutos, ele colocou o Marinho Rivotril no lugar do Vidal, marcha lenta. Depois o Cebolinha no lugar do Pedro e aos 33, Matheus França no lugar do Everton Ribeiro e manteve aquela formação tática de 4-4-2. Ele abandonou aí os 3 zagueiros nesse jogo. Aos 40 minutos, com Marinho e Gerson, o rubro-negro, depois de uma tremenda blitz, finalizou a gol, mas não conseguiu marcar. O Internacional parecia que estava satisfeito com aquele empate, ficou todo recuado, tocando bolinha para passar o tempo e apenas tentando sair nos contra-ataques. E aos 50 minutos, o Matheus França, depois de um lançamento perfeito do Gerson, cabeceou lindamente na trave. Mas o Inter, num contra-ataque rápido aos 53, virou o jogo com outro gol do Maurício de cobertura, sacramentando a vitória injusta, no meu ver, do time do Mano Menezes por 2-1. O Flamengo teve cara de time, mostrou organização e cresceu coletivamente, mas esbarrou em muitos erros bobos e sofreu gols em lances de escancarada falta de atenção. Lembrando que ambos os gols nasceram de arremessos laterais. De positivo foi o domínio territorial, repetiu os 62% de posse de bola que havia registrado contra o Nublense, também voltou a finalizar 15 vezes, mesmo número que ele finalizou contra os chilenos. Mais do que números, o Flamengo mostrou que pode sim empurrar adversários para o campo de defesa e que é capaz de criar muitas chances de gol, sim. Como o Sampaoli havia pregado nos treinamentos, o time teve respeito pela bola e não abriu mão dela. Outro ponto importante e positivo a se destacar foi a grande partida do Coringa Gerson, que, mais aberto pela esquerda e com liberdade para construir, sobrou num dia de muitos erros individuais da maioria dos seus companheiros. Exemplos de ações importantes dele durante o jogo não faltaram. Ele fez um golaço numa jogada que ele mesmo começou, achou o Gabigol na área no fim do jogo com uma tacada de sinuca e ainda foi muito bem na construção de um gol aí do Gabigol, que foi infelizmente anulado por centímetros. Além do gol do Gerson, lindo gol, o Flamengo criou pelo menos 5 grandes oportunidades nesse segundo tempo. Antes do gol, o Gabigol com muita liberdade cabeceou para fora, um cruzamento perfeito do Everton Ribeiro. O próprio Ribeiro depois chutou com muito perigo de fora da área e a bola passou raspando na trave. Só dava Flamengo, pô.
A grande verdade é que a derrota foi surpreendente porque o Inter pouco agrediu o Mengão. O que mais me impressionou foi a quantidade de erros diferentes de jogadores. Os volantes do Flamengo não se comportaram bem nessa partida de ontem. O Thiago Maia, mais uma vez, apostou em passes mais simples, ora para os lados, ora para trás, e quando arriscou um passe na vertical, quase saiu o gol, né? Ele achou o Everton Ribeiro numa boa posição, o Everton cruzou e o Gabigol perdeu uma chance incrível, outra. O Vidal, né, por sua vez, foi muito burocrático e abusou da lentidão. Parece sentir a questão física, o que impede de exercer uma marcação mais eficaz. O cara parece estar se arrastando, pô. O Everton Ribeiro e o Gerson, os construtores, né, das jogadas do Flamengo, porque o Arrascaeta está fazendo muita falta, foram os vértices aí desse quadrado que melhor funcionaram, né? Especialmente o nosso Coringa Gerson, que está voltando a jogar aquele bolão. O problema é que o Pedro e o Gabigol não jogaram nada, não corresponderam. O Pedro, bem marcado, né, teve apagado e foi pouco acionado. E o Gabigol, apesar de indicar reação ao momento ruim, com maior movimentação e chances criadas, desperdiçou novamente chances cristalinas de gol. Dos 4 que entraram aí, o Matheus França foi quem teve aí melhor nível. Brigou, foi dinâmico dentro e fora da área e ainda carimbou a trave numa linda cabeçada. Como disse o Sampaoli na coletiva, que foi marcada por sinceridade e discurso direto, quem decide as partidas são os jogadores. E como tomaram muitas decisões erradas, diversas atuações individuais ruins comprometeram muito o coletivo do time. Apesar do resultado desfavorável, a contundência do Sampaoli aí de dizer que não vai abrir mão do seu estilo dominante dá esperanças à torcida do Flamengo. Eu achei que a entrevista dele foi muito interessante e apontou para um caminho muito legal para o Flamengo. Os objetivos dele são claros e haverá um forte trabalho de repetição para melhorar a efetividade do Flamengo diante do gol e também uma aposta na questão física do time, que, segundo ele, ainda não é a ideal aí para o momento. Eu vou falar de jogador por jogador. O goleiro Santos, mais uma vez, para mim, entregou o jogo. Pode me malhar quem quiser, eu acho que ele entregou. Falhou feio no gol da vitória. Primeiro, por não ter disputado a bola com o Maurício quando ele entrou na área. O cara tinha que entrar, ele ficou com medo de fazer pênalti e se posicionou pior ainda na hora da cobertura do cara. Sinceramente, eu já teria colocado o garoto Matheus Cunha nesse gol do Flamengo há muito tempo. É um excelente goleiro. Nota 3 para o Santos. Eu gostei também muito do Wesley, que não foi tão vertical, né, como foi contra o Nublense, mas para mim fez uma boa partida, com personalidade, foi na hora certa, jogou bem, principalmente no segundo tempo. Eu dou nota 6,5 para ele. Fabrício Bruno também bem no combate e muito importante nas construções, principalmente pela direita. Mas no lance do gol deu bobeira, não acompanhou o Wanderson, mas eu achei que ele ainda foi o melhor da defesa e vou dar nota 7 para ele. Vem evoluindo cada vez mais e está jogando muito bem. O Léo Pereira também bem no combate e muito importante também na construção do jogo pelo lado esquerdo. Embora tenha forçado alguns passes longos, ele pouco errou. Ele errou 6 passes em 87. No lance do primeiro gol também achei que ele não acompanhou o Wanderson. Vou dar nota 6 para ele. O Ayrton Lucas deu muito espaço, errou alguns passes, pouco agrediu e apanhou demais na defesa. Saiu com um caroção no joelho. Esteve longe do seu melhor futebol, nota 5. Thiago Maia esteve no mesmo nível do Vidal, cometendo erros bobos e abusando dos passes laterais e para trás. Quando jogou para frente, deixou o Everton Ribeiro numa boa condição para cruzar naquela cabeçada do Gabigol, que infelizmente foi para fora. No primeiro gol não estava marcando ninguém, enquanto o Maurício ultrapassou pela esquerda. Nota 4 para você, Thiago. Vidal, apesar de pouco ter errado o passe, 3 em 37, e de uma intervenção importante dentro da área, né, que tirou a bola de calcanhar, ele está sem ritmo, muito lento e pouco ajuda na construção. Atuação muito burocrática. No primeiro gol, foi ultrapassado com muita facilidade pelo Alan Patrick. Nota 4 para você.
Gerson foi a sua melhor atuação no retorno do Flamengo. Aberto pela esquerda, ele foi o principal articulador das jogadas e fez um golaço, vamos combinar. No fim do jogo, ainda deu um passe excelente para o Gabigol. E o Sampaoli dá indícios que vai fazer o meia recuperar o seu melhor futebol. Nota 9 para o Gerson. O Everton Ribeiro foi melhorzinho aí no segundo tempo, levou o time à frente enquanto teve pernas, aí depois cansou. Vamos combinar, 11 horas da manhã também é um crime jogar naquele sol lá, né? Pô, brincadeira. Ele deu um chute perigoso, né, ao longo período aí de reserva com o Vitor Pereira, não se justifica. Nota 6 para o Everton. O Gabigol ele perdeu uma ótima oportunidade, mas ele já começa a dar mais opções e vem mostrando reação em seu pior momento no Flamengo. Não está bem ainda, mas está dando uma reação. Nota 5. O Pedro, muito apagado, deu apenas 7 passes e finalizou 2 vezes sem perigo. Bem abaixo da temporada que ele vem realizando, né? É bom destacar aí, porém, que ele foi muito marcado, levou muita porrada e foi também pouco acionado. O meio de campo não estava dando bola para o Pedro. Nota 5. Cebolinha, mais uma vez, errou muito nas tomadas de decisão. Estava na jogada, estava fora da jogada no segundo gol. Não consegue engrenar de jeito nenhum. 94 milhões jogados fora para mim. Esse cara não joga nada. Nota 4. Marinho também perdeu uma boa chance dentro da área, deixou os companheiros em impedimento 2 vezes por demorar demais a fazer o passe. Jogou muito mal o Marinho ontem. Nota 4. Matheus França foi o melhor dos reservas, não fez muito, mas brigou e botou uma bola de cabeça na trave sensacional. Nota 6. Rodrigo Caio entrou, não tem nota. Meus amigos e minhas amigas, para resumir essa encrenca toda aí, na minha opinião, o Flamengo fez uma boa partida e levou um tremendo castigo no final. Aquele gol de cobertura não dá para engolir. O Inter foi um time retrancado, que entrou para jogar nos contra-ataques e se deu bem, infelizmente se deu bem no finalzinho. No máximo, né, para mim o resultado poderia ser aí um empate, né, que não seria justo, mas pelo menos seria uma coisa menos traumática. A gente traria aí um ponto lá do Sul. É assim mesmo o futebol, né? Nem sempre ganha quem é o melhor. E foi o que aconteceu ontem, na minha opinião. Né? Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Coloquem aí, respeitando a minha opinião, por favor. Eu vi um time mais intenso, mais dinâmico e com muito mais tesão e vontade de ganhar o jogo. E penso que o Sampaoli está no caminho certo. A gente tem que aguardar, ter paciência, porque na próxima semana já tem a disputa da vaga contra o Maringá do Paraná pela Copa do Brasil aqui no Maracanã, e a gente vai precisar ganhar de pelo menos 3 gols de diferença. Eu fiquei muito triste, muito chateado realmente pelo resultado, mas eu fiquei esperançoso porque eu vi um time muito mais aguerrido, um time muito mais forte e principalmente um time muito mais competitivo. Antes de terminar o nosso programa de hoje, eu quero mandar aquele abraço para o meu amigo José Eduardo Rangel e para sua esposa vascaína Sueli, aqui do Recreio, no Rio de Janeiro. Alô, Eduardo Rangel. Alô, Sueli, vocês são muito simpáticos. Eu adorei ter conhecido vocês. Aquele abração, meus queridos. Para o meu amigo também Alexandro Leal, que está sempre aqui comigo, lá de São Luís do Maranhão. Alô, Alexandro Leal. Alô, flamenguistas de São Luís do Maranhão. Aquele abração para vocês, meus queridos. E vou mandar também para o meu amigo Sérgio Santos, gente finíssima lá de São Cristóvão, em Sergipe. Alô, Sérgio Santos. Alô, flamenguistas de São Cristóvão, em Sergipe. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo junto! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar o programa com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!